Olá, meus bravos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa, o conteúdo mais bonito da prova, não é verdade? Eu sou a professora Anne e hoje nós revisaremos vários pontos do edital. Então, é muito importante que você preste atenção na aula de hoje, porque ela, com certeza, o ajudará no momento em que você estiver resolvendo as questões da sua prova. Então, preste bastante atenção, venha comigo e arrebente. Afinal, meus queridos, o português é lindo demais e não é a banca de vocês que vai tornar isso diferente. Então, vamos à nossa questão número 1, muito recorrente. Questão 1. Assinale a alternativa em que a palavra foi grafada corretamente. Professor, o que significa grafada? Grafada, queridos, significa escrita. Então, quando uma questão cobra uma escrita correta, ela pode cobrar ortografia, ela pode cobrar dentro disso aí acentuação, e enfim, vamos verificar o que está acontecendo. Infortúnio está correto? Claro que não. Por quê? Infortúnio. Vamos separar a sílaba? Infortúnio. Ô, professora, eu não sei se é infortúnio ou infortúnio. Dica para você não errar. O I e o U, quando estiverem juntos de uma vogal, eles só se separarão se eles forem lentos. Se eles forem lentos, eles se separam. Se eles forem rápidos, eles não separam. Então, vamos verificar. Infortúnio. O I é rápido, né, gente? O que foi lento foi o U. Então, ele não se separa. Reparem que aqui eu já coloquei um acento, que a professora não dá conta de escrita incorreta. Por que infortúnio tem acento? Qual que é a sílaba tônica? É a penúltima, é uma paroxítona terminada em ditongo. Na língua portuguesa, toda paroxítona terminada em ditongo é obrigatoriamente acentuada. Rúbrica. Errado, não é rúbrica. A palavra é rubrica. Vamos lá. Rubrica. Acentuou, professora? Rubrica. Eu tenho uma paroxítona terminada em A. Acentuou? Claro que não. Se a sílaba tônica fosse o RU, seria proparoxítona. A sílaba tônica antepenúltima. Toda proparoxítona tem acento. Mas não é rúbrica, meus amores, é rubrica. Lembrando que a sílaba tônica é a sílaba que se alonga, é a sílaba que cresce quando eu chamo a palavra. Intuito. O I é rápido, ó. Intuito. É rápido, não separa. Se fosse intuito, separava. Tem acento no I? Claro que não. Eu acentuo o I e o U dos hiatos. O que é isso, professora? Por exemplo, saúde. Qual que é a sílaba tônica? Saúde. Hiato é quando eu tenho duas vogais em sequência em sílabas separadas. Eu acentuo o I e o U quando eles forem tônicos, estiverem sozinhos ou seguidos de S ou seguidos de S. Bem, pode tônicos sozinhos ou seguidos de S e não forem a primeira vogal do hiato. Intuito, eu não tenho hiato, eu tenho ditongo. Ó, dois são os vocálicos aqui. Gratuito, vamos separar? Reparem que o I é rápido. Gratuito. Separo? Não, então achamos a resposta correta. Que alternativa, professora? D de doce, como é nosso maravilhoso português. Docinho, docinho, delicioso. Muita gente fala gratuito. Não é verdade. Se fosse gratuito, teria acento pela regra do hiato. Mas isso não é o correto. É gratuito. Viu? Da mesma forma que não é recorde, é recorde. Independentemente do sentido, de ser verbo, de não ser verbo, é recorde. Recorde não é do português. Português é lindo, né, gente? Questão 2. A partir da nova reforma ortográfica, ou seja, a partir do novo acordo, assinale a alternativa que apresenta somente palavras com acentuação correta. Meus queridos, prestem atenção. Nenhuma prova pode cobrar a regra antiga.
Ainda que mencione lá, como aconteceu em uma, conforme o acordo de 1990. Teve gente que achou que era o antigo. Não, é o atual. Vê que ele foi proposto com muita antecedência. Então, a prova só pode cobrar a regra atual. Assinale a alternativa que apresenta palavras com acentuação correta. Vamos lá? Plateia. Como que eu separo? Plateia. E agora, quando você tem um I entre duas vogais, a dica é... E ele fica parecendo que ele está tanto na primeira sílaba quanto na segunda. Ele se prolonga. Plateia. A gente não sabe em qual ele fica, né? Plateia. É como se ele estivesse junto das duas. O que eu faço? Deixa esse I na sílaba anterior. Professora, ocorre acento em plateia, a mesma regra de ideia, estreia? Olhem só. Antes do novo acordo ortográfico, os ditongos abertos, el, oi, ei, que para memorizar meus alunos falam eu, oiei, mas precisam saber que são abertos e não fechados. Olha a diferença de meu para véu. Quando é aberto, você abre bem a boca, o som sai mais forte. El, oi, ei. Antes do novo acordo, independentemente de onde estivessem, esses ditongos seriam acentuados. Aí o novo acordo veio e falou assim, olhem só, se esse ditongo aberto estiver na penúltima sílaba, ou seja, na paroxítona, ele não tem mais acento. Então, el, oi, ei continuam acentuados, como em céu, chapéu, mas exceto, pelo novo acordo, exceto na penúltima sílaba. Então, plateia tem acento? Não, correto. Caju tem acento? Muita gente fala, lá no sacolão perto de casa tem acento. Gente, isso não é gramatical. Caju! A sílaba tônica é ju, é uma oxítona terminada em u. Eu acentuo oxítona terminada em u? Não, né, gente? Eu acentuo terminada em a, e, o, em, ens. Em u, não. Bússola, vamos separar? Bússola. Qual é a sílaba tônica? Bússola. Última, penúltima, antepenúltima. Toda proparoxítona é obrigatoriamente acentuada. Estágio. Estágio. Paroxítona terminada em ditongo. Encontro vocálico aí na mesma sílaba. Dois sons vocálicos. Semivogal e vogal, ou vogal e semivogal. Tanto faz. Então, já tivemos a resposta correta, né, gente? Ó, aqui toda plateia tem acento. Então, o que é a alternativa? Adiane, há de aprovado, que é o que você será, se Deus quiser, e você estiver estudando aqui conosco. Dará certo, pode ter certeza. Então, o novo acordo retirou o acento dos ditongos abertos que se encontram na penúltima sílaba. Fique atento a isso para que você não erre. Vamos seguindo. No contexto abaixo, escolha a alternativa que completa corretamente as lacunas com as formas verbais adequadas. Uma questão de lacuna para nós completarmos com a conjugação do verbo. Então, vamos lá. Se eu ver, se eu vi, se eu vi, se eu vejo, se eu tivesse visto. Vamos lá. Primeiro, quando eu tenho esse se que significa caso eu vejo, eu tenho aí uma ideia de hipótese. Todo mundo concorda? Na língua portuguesa, existem 3 modos verbais. Nós temos o modo indicativo, que é aquele que indica certeza, convicção. Nós temos o modo subjuntivo, que é aquele que indica dúvida, hipótese, um desejo do seu coração, sem ser em forma de ordem. Você fala assim, eu quero muito que ele venha. Esse venha aí é modo subjuntivo. E nós temos o modo imperativo, que é o modo da ordem direta, da proibição, do conselho direto. Faça isso, não faça isso. Imperativo. Olha, eu tenho aqui um se, ó. Se eu já sei que o modo é subjuntivo. Não é verdade? Então, vamos lá. Se eu ver Maria na rua, se eu vi, se eu ver, se eu tivesse visto. Vamos lá. Quando eu falo, se eu... Isso, já aconteceu? É uma hipótese passada ou é uma hipótese futura aí pelo contexto? Se nós trabalharmos com a hipótese futura, a gente vai empregar o futuro do subjuntivo. Preste atenção. Se for algo, uma hipótese em relação ao futuro. Olha a diferença. Se você comesse menos, é uma hipótese passada, você emagreceria.
Se você comer menos. Agora, se você comer menos, você emagrecerá. É uma hipótese futura, se você comer menos. Então, vamos ver. Gente, o futuro do subjuntivo, preste atenção no que eu vou falar para você não errar na hora da prova. Ele deriva do passado do indicativo, do passado perfeito. Como assim? Se você praticou a ação de ver uma pessoa ontem, você fala assim, ontem eu vi. O passado é ontem eu vi, o passado certo, convicto, no modo indicativo. Logo, se eu ver, não é correto. Por quê? Se ele deriva do passado, o passado é o quê? Vi. Então, é se eu vir. Essa história de se eu ver como hipótese não é gramatical. Quer ver outro exemplo? O verbo trazer. Ontem eu trouxe. Então, quando eu ou se eu trouxer. E não quando eu trazer. O verbo querer. Ontem eu quis. Então, se eu quiser, a gente não fala se Deus quiser? Então, a gente precisa ficar atento, porque o futuro hipotético, o futuro do subjuntivo, ele deriva do passado. Então, se eu ver, já não está correto. Pode colocar se eu vir, dá certo. Se eu vir Mariana na rua, olha, uma hipótese futura. Fingirei que não a conheço. Fingirei está no futuro do indicativo. Futuro combina com futuro. Aqui combinou. Vamos ver os demais. Se eu vejo Mariana na rua, vejo é presente do indicativo. Se eu vejo Mariana na rua, fingia que não a conheço. Aqui é passado. Presente não combina com passado. Né? Isso aí é uma combinação de tempo verbal. Né? Se eu vejo Mariana na rua, fingia. Não, fingia é passado. Perfeito? Se eu tivesse visto passado, se eu tivesse visto, fingirei futuro, passado combina com futuro presente? Não. Então, que alternativa nós vamos marcar? Alternativa B de bravo, B de bonito, B de bom demais. Porque futuro combina com futuro. Então, se eu vir Maria na rua, fingirei que não a conheço. Bonito demais. Aí, muito aluno fala assim, professora, qual é a diferença entre os três passados do indicativo? Olha aqui para você nunca errar. Nós temos o pretérito imperfeito, nós temos o pretérito perfeito e nós temos o pretérito mais que perfeito. Só o português, né, gente? Para ter algo mais que perfeito. É bonito demais. Quando eu falo, o povo ainda fica duvidando, né? Mas só no português há algo mais que perfeito. Então, vamos lá. Passado. 3 tipos de passado. Como que eu diferencio? Você diferencia pela intenção comunicativa. Olhem só. Se você quer falar que você praticou várias vezes uma ação no passado, que era recorrente, você quer enfatizar a duração no passado. Você cantava todos os dias na igreja, você orava, aí você vai falar assim, ó, naquela época eu ia à igreja ou naquela época eu fui à igreja? Repare, naquela época, se foram várias vezes, né? Foram várias vezes, o que é que você vai falar? Naquela época eu ia. Ele enfatiza a duração. Se for cantar, naquela época eu cantava. Agora, se você praticou a ação de ir uma vez só, você fala ontem eu ia? Não, ontem eu fui. Se você praticou a ação de cantar uma vez só, ontem eu cantei. Então, o imperfeito enfatiza a duração no passado. Quer dizer que se prolonga até hoje, não. O perfeito enfatiza a conclusão. E o mais que perfeito? Ele é mais passado que todos os outros. Ele é um passado anterior a outro. Se eu falo assim, ó. Comprei a revista que você me indicara. Marca dele é extra. A ação de comprar está no presente ou no passado? Eu comprei a revista. Passado, já aconteceu. Mas o que aconteceu primeiro? A compra ou a indicação? A indicação. Então, isso aqui é mais que perfeito, porque aconteceu antes do passado. Da mesma forma de quando eu falo assim, olha, eu gostei da música que você cantara. Né? Primeiro a pessoa cantou, depois eu gostei. Então, o mais que perfeito, ele é um passado antes de um. Lindo demais, não é verdade, gente? Vamos à questão 4. A questão 4 eu achei interessante, por quê? Porque ela é uma questão longa, eu até dividi, e muitas vezes quando a prova cobra uma questão longa, muita gente entra em desespero, mas não precisa, gente, não precisa. Vocês verão aqui que nós não temos nada demais nessa questão, não.
Então, eu peço que você fique bem atento para você não se desesperar na hora da sua prova. Vamos lá. Nos trechos apresentados a seguir, diferentes elementos coesivos são utilizados para conectar ideias e organizar informações. Avalie-os e, em seguida, assinale a alternativa que analisa corretamente as relações estabelecidas. Olhem só. Na Europa, veio à tona uma investigação do Ministério Público da Suécia, que, segundo a imprensa internacional, pode envolver o nome do atacante. Sua advogada garante a inocência dele. Ainda na Espanha, circulou na imprensa mundial um contrato de estupro acidental, que jogadores têm apresentado às mulheres para evitar denúncias de crimes do tipo. O documento, além de frágil judicialmente, expõe a faceta mais cruel do machismo no futebol. Então, vamos lá. Olha só. Letra A. O pronome que retoma Kylian. Não vou ler esse sobrenome, não. Vamos lá. Primeira coisa. Sempre que falar retoma, o que é retomar? É você fazer referência ao que já foi dito. Então, vamos verificar. Olha o que onde está. O que está aqui. O nome está embaixo. Tem como ele estar retomando? Claro que não, né, gente? Não tem como ele estar retomando. Porque para retomar, já teria de ter sido mencionado, né? Já teria sido mencionado. Ó, B, número 2. O pronome que indica consequência. Pronome não indica consequência. Parece uma questão difícil, mas não é. O que indica consequência, causa, relação, sentido é conjunção. Pronome não tem esse tipo de relação. Então, cuidado. Olhem só. Na Europa, veio à tona uma investigação do Ministério Público da Suécia, que, segundo a imprensa, o que é que pode envolver o nome? Essa investigação, né? Então, o qual ou a qual substitui aqui. A qual, segundo a imprensa internacional, pode envolver o nome do atacante. Quando o que pode ser substituído por o qual, nós estamos diante de um pronome relativo. Preste atenção. Quando o que pode ser substituído por o qual, nós estamos diante de um pronome relativo. Pronome relativo só retoma substantivo. Ele não serve para mais nada além de retomar. Ele não indica causa, ele não indica consequência, não. Que aí não tem como pronome relativo indicar esse tipo de circunstância. Olhem só, aí não está vendo. Agora que vocês já sabem disso, vocês vão eliminar as alternativas erradas. O pronome que estabelece uma relação causal. O que estabelece relação de circunstância é conjunção. O que estabelece relação é conjunção. O pronome que funciona como coesão referencial. O que é coesão referencial? Ele faz referência a algo lá, né? Que foi falado, ele faz referência a um termo do texto. Se relaciona com aquilo. É o que acontece? É o que acontece. Ele retoma. Retomando uma investigação. Nós vimos que sim, né, gente? Ó, veio à tona uma investigação do Ministério Público, a qual pode envolver o nome do atacante. Vamos ver. 2. O pronome dele estabelece coesão referencial, ou seja, se relacionam a algo do texto, algo que já foi dito. Retomando Kylian. Então, vamos ver? Vamos ver? Pode envolver o nome do atacante. Sua advogada garante a inocência dele. A inocência de quem? Kylian. Então, está correto. Conjunção é relação entre as informações do texto, entre as palavras. Ainda é um conector que indica adição temporal. Verdade, o ainda sozinho, ele ainda não chegou. Indica que a ação não está terminada. Então, nós temos uma relação temporal. Além de, expressa adição. O documento, além de frágil, expõe a faceta mais cruel. É um acréscimo de informação. Então, achamos a resposta, que é a alternativa D de doce, como é nosso português. Docinho, docinho, delicioso. Repare, a próxima. Pronome que restabelece uma relação de tempo. O que estabelece relação de sentido não é pronome relativo. Quando eu falo relação circunstancial, não é pronome relativo, é conjunção. Reparem que é uma questão enorme, mas se você tivesse em mente o conceito de pronome relativo, você conseguiria resolver com tranquilidade, porque somente uma alternativa trouxe a possibilidade de ele não estabelecer relação de circunstância. Só a alternativa D de doce, como é nosso português, docinho, docinho, delicioso.
Questão número 5, muito interessante sobre plural de substantivo composto. Olhem só. Eu acho interessante que, às vezes, a banca, ela coloca um enunciado gigantesco, como nós vimos, e pede uma coisa tão básica, gente, que a dica que eu dou é grife o comando da sua questão. Não se esqueça disso, não, pelo amor de Deus, porque você pode se perder naquele enunciado enorme. Então, grife o comando. Olha só. O plural dos elementos compostos, mesmo com um novo acordo ortográfico, ainda oferece dúvidas. As dificuldades são de ordem ortográfica e de ordem gramatical. Em relação à de ordem ortográfica, os do hífen, todas as palavras abaixo estão corretas. Em relação à de ordem gramatical, uma está incorreta. Qual? Olha só, plural. Então, está pedindo o plural errado. O que nós temos de fazer? Plural incorreto. Achei interessante que a banca não pôs assim, tá? Em relação ao quê? A dificuldade, ao problema. Não colocou assim grave e deveria ter colocado, mas eu quis colocar a questão na íntegra para que vocês percebessem que a própria banca faz isso muitas vezes. Então, vamos lá. Nós queremos o plural incorreto. Primeira coisa, você se deparou com uma questão de plural de substantivo composto. Você vai se desesperar? Não. Você vai se recordar de quais classes gramaticais são variáveis. Por quê? Variável é aquela classe que pode mudar de singular para plural. Quais são? Para facilitar a vida, memorize VASPAM. Quais são as classes de VASPAM? Verbo, artigo, substantivo, pronome, adjetivo e numeral. Essas classes são consideradas classes variáveis. Quando se trata da formação de um substantivo composto, os verbos, por exemplo, guarda-roupa, guarda e verbo, eles ficam invariáveis. Viu? Eles, quando se ligam a um substantivo, eles ficam invariáveis. As demais ficam variáveis normalmente. Então, é só você analisar a composição que você acertará. Olha só, furta é cores. Furta é verbo, já vimos que fica invariável. Cor é substantivo, muda. Qual é o plural de cor? Cores, correto. Cabra e cega. Cabra é substantivo, nome do bicho. Cega, adjetivo. Variável mais variável, as duas no plural. Isso vale para cachorro quente. Viu? Cachorros quentes, olha que lindo. Ar-condicionado, ares condicionados, maravilhoso. Vamos lá. Vice e rei. Gente, a dica. Vice, ex, recém, sempre invariáveis, viu? Sempre invariáveis. Rei, substantivo, vice e rei. Tic-tac, uma onomatopeia. As onomatopeias também seguem a linha anterior, a linha do vice-rei. Elas variam o último elemento mesmo. Correto, né? Porque ficaria horroroso. Tic-tacs, né, gente? Então, a prova cobrou a teoria mais usual. Decreto-leis. Olha o que acontece aqui. Decreto é um substantivo. Lei é outro substantivo. Faz sentido, então, decreto estar no singular? Não faz. Segundo a gramática, quando você tem dois substantivos, por exemplo, tenente e coronel. Tenente substantivo, coronel substantivo, os dois vão para o plural. Tenentes e coronéis. Ô, professor, e aquela história de que o primeiro delimita o segundo? Por exemplo, banana, maçã. Banana, maçã. Banana é um substantivo, maçã é outro substantivo. Embora maçã seja o tipo da banana. Maçã aí é originalmente um substantivo, mas atua aí como adjetivo. Quando isso acontece, os gramáticos preferem pluralizar apenas o primeiro, embora muitos já aceitem os dois plurais. Então, há gramáticos que aceitam que tanto pode ser bananas maçã, que é a teoria mais usual, quanto bananas maçã. É o caso de decreto-lei, gente. Decreto é um substantivo, lei é outro substantivo que está aí dizendo o tipo, não é assim? Alguns gramáticos mencionam isso. Professor, e aí? O VOLP, que é o Vocabulário Ortográfico de Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, ele registra os dois plurais. Ele registra decretos, leis, como sendo dois substantivos mesmo, ou ele também registra decretos-lei, como o segundo atuando aí como delimitador do primeiro. De qualquer forma, o que se encontra aqui é o que está fora. Vejam, há duas possibilidades na Academia Brasileira de Letras e a prova colocou aqui não existe, né? Então, decretos aqui deveria estar no plural
achamos a alternativa errada é de esplêndido, como é o nosso maravilhoso português. Vamos seguindo. Questão 6. Marque a opção que apresenta erro quanto à concordância verbal. O que é concordância? Quando você estiver diante de uma questão de concordância verbal, ela nada mais é que a relação entre o verbo e o sujeito. E o que a prova quer? Ela quer o erro. Então, vamos lá. Cachaça ou conhaque prejudicam a saúde da população brasileira. Quem prejudica a saúde? Ou o quê? Cachaça ou conhaque. Sujeito. Repare que eu tenho núcleos aqui unidos por ou. Professora, quando os núcleos são unidos por ou, eu uso singular ou plural? Depende. Eu posso atribuir a ação aos dois núcleos ou só a um? Vamos ver. Eu posso falar que a cachaça prejudica, que o conhaque prejudica? Posso, então está correto o plural. Só fica no singular se a ação puder ser praticada por apenas um. Por exemplo, Luiz ou Manuel se casará com Tereza. Porque aqui no Brasil, né, gente, o casamento é monogâmico, né? Então, um só que irá se casar com ela. Então, se a ação puder ser atribuída apenas a um, a gente deixa o verbo no singular. Mas se ela puder ser atribuída aos dois, vida que segue, verbo no plural. 3% da população se absteve do voto. Quem se absteve do voto? 3% da população. Professor, eu tenho dificuldade quanto à numeração. Numeral percentual, numeral fracionário. Olha a dica. Você pode concordar com o numeral ou com o que vem depois dele, com a especificação. Eu posso falar 3% da população se abstiveram, concordando com 3%, ou se absteve, concordando com a população. Eu só não posso ter essa dupla possibilidade se vier ali um determinante. Os 3%. Porque o determinante, ele determina a concordância. Então, os 3% da população se abstiveram. Por isso que quando eu falo os Estados Unidos, são um país. Porque o determinante, ele manda na concordância. Já quando eu falo Minas Gerais está sem determinante, sem artigo, sem nada. É um estado. O determinante manda em tudo, gente. Ontem, mais de um ator faltaram à estreia do espetáculo. Gente, com a expressão mais de ou menos de, a concordância é com o numeral. Então, mais de um ator, faltou e não faltar. A biosfera do planeta, a vida na Terra, precisa de atenção especial da humanidade. O que a gramática fala? Se os seus sujeitos são sinônimos, por exemplo, bondade, benevolência, né? A biosfera do planeta, a vida na Terra. Se você estiver falando de núcleos sinônimos ou de gradação, né? Quando você tem uma sequência que sobe ou desce, a gramática autoriza também o plural no singular, a concordância singular. Então, aqui está correto. Existe naquela cidade, preste atenção, existe naquela cidade muitas crianças abandonadas. Aí, o que acontece nessa questão? Vou contar para vocês o que aconteceu na prova. Eu coloquei, existe não, né, gente? Existe, pelo amor. Já temos um erro aí que faria com que a gente até verificasse a possibilidade de um recurso caso estivesse prejudicado. Vamos lá. Existe naquela cidade muitas crianças. Cuidado, por quê? O verbo haver, no sentido de existir, ele não aceita sujeito. Haver no sentido de existir, ocorrer indicando tempo passado, fazer indicando fenômeno da natureza, ou tempo passado. Eles não aceitam sujeito e eles só ficam no singular. Mas o verbo existir, o verbo ocorrer, eles aceitam sujeito. Então, o que existem naquela cidade? Muitas crianças abandonadas, sujeito. E o verbo concorda com sujeito. O sujeito aqui é o quê? Plural. Então, teria de ser existem. Uai, professora, como que fica? Gente, quando acontece esse tipo de situação, a questão ela tende a ser anulada. Eu sempre deixo as questões que foram anuladas na íntegra para vocês. Por quê? Porque vira e mexe acontece isso em uma prova ou outra, e tem gente que fala, nossa, foi um absurdo, aconteceu isso, perde muito tempo na questão. Não, você verificou que há um erro, o que você faz? Você vai marcar alguma coisa, vai entrar em contato comigo, pode me chamar, e aí nós vamos elaborar o recurso contra o gabarito da questão, se for para ser anulada, pedindo a anulação, ou se for
para mudar o gabarito, caso a banca traga um gabarito diferente em outra questão. Mas aqui seria anulação. Então, se houver questão com possibilidade de anulação, imediatamente entre em contato comigo, eu avalio a questão e, havendo possibilidade de recurso, a gente elabora o textinho, vocês entram com recurso e a gente anula a questão. Então, aqui nós tivemos duas respostas erradas. A B, não, a C e a D. Olha só, ainda colocaram duas letras D, né? Nós vemos que nós temos uma questão muito mal formulada. É recorrente ser mal formulada assim? Não. Mas se acontecer, não fique 10 minutos na questão. Você não tem tempo para ficar 15, 10 minutos. Você vai olhar, perceber o erro, marca ali e entra em contato comigo. Beleza? Bonito demais, né, gente? C de coisa linda e D de doce. Vamos seguindo. Questão 7. A questão 7, ela envolve concordância nominal. O que é concordância nominal, pelo amor de Deus? Concordância nominal é a concordância entre nomes, entre adjetivos, substantivos, advérbios. Vamos verificar. Elas mesmo ou elas mesmas providenciaram os atestados? Gente, se mesmo significar realmente, ela mesma é classificada como advérbio, a palavra, e fica o quê? Invariável. Ou seja, não muda. Não vai para o feminino, nem vai para o plural. Por quê? Advérbio é invariável. Mesmo significou realmente, significou de fato, invariável. Por exemplo, elas vieram mesmo, elas vieram realmente. Agora, quando mesmo pode ser substituído por próprio, aí já é classificado como pronome demonstrativo. E varia, porque pronome é classe variável. Vamos verificar? Elas próprias providenciaram. Deu certo. Se é próprio, nós conseguimos, então, colocar aqui mesmas. Por quê? Porque quando é próprio, faz concordância com o termo a que se refere. Então, elas próprias providenciaram os atestados, que enviaram anexo ou anexos. Vamos lá. Se você usar em anexo, a expressão fica invariável, porque é uma locução adverbial, invariável, de lugar aí. Agora, se você usar apenas anexo, é um adjetivo, precisa fazer concordância com o que está sendo enviado. O que está sendo enviado aí? Elas mesmas providenciaram os atestados. O que é que elas enviaram? Os atestados, que enviaram anexos. Agora, cuidado. A expressão invariável, gente, é só em anexos. Seguir não entra no embalo, porque o povo coloca assim. Segue em anexo os atestados. Seguem os atestados, viu? Seguem em anexo os atestados. Seguir faz concordância com o sujeito. Tenha cuidado com isso. Como instrumentos, bastante ou bastante? A dica. Muito, pouco, bastante e meio. Quando essas palavras se relacionam com substantivos, concordam com eles. Então, vamos lá. Como instrumentos, bastante ou bastante? Bastante aqui se relaciona com instrumento, que é um substantivo. Então, tem instrumentos, bastantes. Quando bastantes vem após o substantivo, ele é classificado como um adjetivo que significa suficiente. Quando ele vem antes do substantivo, ele é classificado como pronome indefinido. Comprei bastantes sapatos. Passou disso, advérbio. Ele viajou bastante, ela é bastante bonita, acompanhando adjetivo, é advérbio, não muda. Muito pouco, bastante, meio, só mudam quando acompanham, quando se relacionam com substantivos. Por isso que é meio-dia e meia, porque se relaciona com hora. Muita gente fala o quê? Meio-dia e meio. Nem coloca a vogal no final, né? Mas é meio-dia e meia. Que letra, professora, nós vamos marcar? A de Anne. A de aprovado, que é o que você terá se Deus quiser. Vamos seguindo. Questão número 8. No fragmento, a publicidade, repare, a publicidade revela fracasso ao admitir que o êxito do jovem ainda é uma exceção. Sem mesmo dizer qual a qualidade de seu curso para dar-lhe chances na vida e condições de ajudar a construir um Brasil melhor. O ter-mulher. Onde está o ter-mulher? Dar-lhe. Vamos lá. O ter-mulher. Trata-se de um pronome oblíquo átomo, correto? O que é pronome oblíquo átomo? Pronome que serve para completar a verbo.
né? Mi, ti, si, nos, vos, lhe, ou, a. Tudo pronome oblíquo átono. Serve para completar. Ok, para ser complemento. Ele serve para ser complemento. Professora, por que ele é átono? Ele não carece de preposição. Os pronomes que têm i são considerados oblíquos tônicos. Min, ti, si, os que têm com também. Esses tônicos, eles são preposicionados sempre. Os átonos não. Ok. É empregado para retomar um antecedente. Vamos verificar se ele se relaciona com algum termo anterior. A publicidade revela fracasso ao admitir que o êxito do jovem ainda é uma exceção. Sem mesmo dizer qual a qualidade do seu curso para dar-lhe chances na vida. Dar chance a quem? Ao jovem, né? Então, ele retoma um termo antecedente. Em vez de falar assim, para dar chance a esse jovem, para evitar a repetição, colocou-lhe. Beleza. Completa o sentido do verbo dar, funcionando como complemento verbal indireto. Dica. O lhe, quando completa verbo, ele só pode ser objeto indireto. Porque lhe significa ele, lhe significa ela, você. Ele já é preposicionado aí dentro. Então, o pronome lhe, quando ele completa verbo, ele só pode ser objeto indireto. O e o a, quando completam verbos, são sempre objetos diretos. Cuidado, então vamos lá? Para dar-lhe chances na vida. Quem dá algo a alguém. Dá o quê? Chance ao jovem. Correto, né? Lhe, quando completa verbo, é objeto indireto. Poderia ser substituído por lhe sem alterar o sentido da frase? Não, né, gente? Se ele retoma jovem, não faz sentido vir com esse S aqui. Não haveria concordância nominal. O uso do lhe está incorreto, devendo ser substituído por o. Mentira. Poderia ser omitido sem prejuízo para a correção e os sentidos originais? Vamos lá? A publicidade revela o fracasso ao admitir que o êxito do jovem ainda é uma exceção. Mesmo sem dizer qual a qualidade do seu curso para dar chance na vida. E dar chance a quem? Uai, tem de falar a quem, né? Tem de falar a quem. Então, ele poderia ser omitido? Não, né, gente? Aí, ele tem de falar a quem. Olhem só. A publicidade revela fracasso ao admitir que o êxito do jovem ainda é uma exceção. Mesmo sem dizer qual a qualidade de seu curso para dar chances na vida. Para dar chance a quem? Ao jovem, né? Para dar chances na vida. Para dar-lhe chances. Então, se eu tiro o lhe, não fica claro que é para o jovem. Então, que alternativa revela aí o correto? 2 está correta, nós vimos. 1 está correta. Então, qual nós vamos colocar? Na número 8, alternativa é de esplêndido, é de especial. Porque o português, ele é o quê, gente? Lindo demais, não é verdade? Vamos seguindo. Questão 9. Assinale a alternativa em que haja erro de regência. O lhe lá atrás passou um pouco pela questão de regência, porque a regência verbal é a relação entre o verbo e os seus complementos. Então, você precisa conhecer a transitividade. A alternativa em que haja erro. Cuidado, queridos, cuidado. Dou-lhe um belo presente de aniversário. Deu-lhe um belo presente e perdoou a dívida a seu pai. Vamos lá. Quem deu? Alguém. Sujeito oculto. Quem dá algo a alguém, né? Verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. Pede 2 complementos. Dá algo a alguém. Deu o quê? Um belo presente de aniversário. Objeto direto. Isso aqui é o algo. A quem? A ele, né? Objeto indireto. O lhe pode ser objeto indireto? Vimos que sim. E perdoou a dívida a seu pai. Correto. Por quê? Atenção à dica. Pagar, perdoar e agradecer. Se o complemento for uma pessoa, é um objeto indireto. Pede a preposição a. Se o complemento for uma coisa, é um objeto direto. Então, perdoou a dívida a seu pai. Professora, mas os dois têm a. Mas o a preposição, ele permanece a diante de masculino. O a artigo, não. Se eu falo, perdoou o problema, muda para o, é artigo. Então, para ser objeto indireto, tem de haver preposição. Ai, professora, eu estou com dificuldade de identificar transitivo direto e transitivo indireto. É sim. Pegue aqui, ó. O direto pede algo ou alguém. Por exemplo, eu vi. Quem vê, vê
algo. Eu vi o ônibus. Quem vê alguém. Eu vi a professora. Agora, o indireto, antes do algo ou do alguém, ele pede outra palavra de ligação. Uma palavra de ligação que é a preposição. Eu preciso de algo, de alguém. Indireto. A algo, com algo. Quando o verbo pede a preposição antes do algo ou do alguém, ele é indireto. Esqueci do seu aniversário. Vamos lá. Sugiro que você destaque aí nas suas anotações os verbos de leira. Quais são os verbos de leira? Lembrar, esquecer, recordar e admirar. Se você quiser usar esses verbos com a preposição de, esqueceu de algo, antes você tem de colocar o pronome oblíquo átomo. Me, ti, si, nos, vos. Se você quiser usar sem de como objeto direto, ele virá sem preposição. Sem de, ele virá sem pronome, perdão, sem preposição e sem pronome. Já ouviram aquele ditado assim, ou são 8 ou são 80? É o caso desses verbos. Ou eles vêm sem pronome e sem preposição, ou eles vêm com pronome e com preposição. Então, vamos lá, ó, olhem só. Quem esquece, tá com pronome? Não. Então, quem esquece, esquece algo. E quem se esquece de algo. Então, vamos verificar? Eu esqueci o livro. Eu me esqueci do livro. Eu lembrei a data. Eu me lembrei da data. Ele recordou o dia. Ele se recordou do dia. Então, com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. O que é que deu aqui? Vamos ver? Tem pronome? Tem me-se? Não. Mas tem o de, porque do é de mais o. Então, nós já achamos o erro. Aqui, ou seria esqueci seu aniversário, ou o seu aniversário, ou esqueci-me do seu aniversário. Aí, como está, não pode. Viu? Isso vale para admirar também. Assistir fez referência ao novo filme. Vamos lá. Assistir no sentido de ver, quem assiste, assiste a algo. E quem faz referência, faz a algo. Então, ao novo filme, tanto se relaciona com assistir, quanto fiz referência, correto. Por que é importante observar os dois? Porque tem gente que fala assim, entrei e saí da sala. Quem entra, entra em. Quem sai, sai de. Não pode ser a mesma expressão. Então, entrei na sala e saí dela. Você só usa uma só para completar duas se os complementos forem da mesma forma, exigirem a mesma preposição ou não exigirem nada. Eu não posso pegar regências diferentes e colocar o mesmo complemento, o mesmo adjunto, não. Correto, né? Assistir, você assiste ao filme. A professora assistir pede preposição? Pede. Assistir só não pede preposição no sentido de ajudar. Ele assistiu o doente, ele ajudou o doente. Mas no sentido de ver, no sentido de caber, por exemplo, o direito de ir e vir assiste a nós, cabe a nós, pertence a nós. Pede a, viu, gente? E pode pedir em no sentido de morar. Assisto em Montes Claros. Moro em Montes Claros. Fui ao cinema ontem. Quem vai a algum lugar, correto. E sair aspirando a um novo amor, correto. Porque quem aspira algo, cheira, inala. Ele aspirou o perfume, a fumaça. Agora, quem aspira a algo, almeja algo. Da mesma forma que o visar. Visei a um novo amor. Desejei, almejei. Prefiro o português à matemática, correto. Quem prefere algo a algo, não do que, nem de que. Então, que alternativa está errada? B de bravo, B de bonito, B de bom demais, como é nosso maravilhoso português. Vamos seguindo. Qual das alternativas apresenta o uso incorreto da regência nominal ou verbal? Qual é a diferença, professora? A diferença, queridos, é que a regência verbal é a relação do verbo com seu complemento. A nominal é do nome com seu complemento, é de um substantivo. Por exemplo, apologia. Tem gente que faz assim, isso faz apologia a sexo. Não é correto, apologia não pede a. Apologia pede de, apologia de sexo. Sabiam disso? Que quem faz apologia não faz apologia a algo, e sim de algo.
É dessa forma, viu? Então, fique atento. Vamos lá. O texto faz referência à insensibilidade das pessoas. Muitas vezes a questão é de regência e ela cobra a crase, porque crase é um fenômeno da regência. Porque quando você tem o fenômeno da crase, normalmente você tem a fusão de uma preposição com um artigo. Como que eu faço na hora da prova? Uso o macete, pegue sua palavra feminina, se encontra com a síntese, e substitua por uma masculina. Se o a se transforma em ao, no feminino ocorre crase, porque no masculino você vê a preposição e o artigo. Vamos ver. O texto faz referência à insensibilidade. Vamos colocar problema? O texto faz referência ao problema. Correto, o a virou a. O comportamento das pessoas diante das tragédias já não nos surpreende. Correto, né, gente? Tem nada errado aí não. Diante das tragédias surpreende a nós. Certinho. Eles agiram conforme a realidade que viviam. Vamos colocar problema? Eles reagiam conforme o problema que viviam. O problema. Eles agiram conforme o problema. Ficou ao? Se transformou em ao? Não, então não ocorre crase. O autor se refere à perda da sensibilidade. Vamos colocar no masculino? Vamos usar problema para tudo? Né? Não tem problema, né? O autor se refere ao problema da sensibilidade, se transformou em algo. A violência tornou-se algo a que não reagimos mais. Cuidado com isso aí. Ó, a que, ao qual, né? Quando você tem um pronome relativo, que eu já mencionei, o que você vai fazer? Você olha a informação que ele insere. Se a informação que ele insere pede preposição, você precisa colocar essa preposição antes do pronome. Quem reage, reage a algo. Correto. Se fosse o verbo gostar, a que não gostamos? Não. Quem gosta, gosta de algo. Então, de que não gostamos? Fique atento. Se a informação inserida pelo relativo pedir preposição, você deverá colocar essa preposição antes do pronome. Então, que alternativa está incorreta? Seja coisa linda, como é nosso maravilhoso português. Vamos seguindo. Questão 12. Considere a seguinte passagem do texto. Agora não, né, gente? Agora, começamos a compreender esse dilema. Na busca por experiências externas, desvalorizamos a convivência íntima, aquela que nos permite crescer e dar sentido à nossa vida. Vamos lá. Analise as afirmativas a seguir, tendo em vista a estrutura morfológica e sintática. Morfológica diz respeito à classe gramatical. Sintática é a função do termo na oração. Sujeito, objeto, por aí vai. Vamos lá. A vírgula depois de externas foi usada de acordo com a norma para separar a expressão adverbial na busca por experiências externas. Vamos lá? Agora começamos a compreender esse dilema. Na busca por experiências externas, desvalorizamos a convivência íntima. Quando que nós desvalorizamos? Quando nós estamos buscando. Esses termos circunstanciais são os adjuntos adverbiais. A gramática fala que se eles estiverem no fim da oração, que é o lugar direto, da ordem direta, ok, nem precisa de vírgula. Mas se eles estiverem deslocados, antecipados, você tem de isolá-los. Vamos ver se eu consigo colocá-lo no final? Desvalorizamos a convivência íntima na busca por experiências externas. Deu certo, o adjunto adverbial deslocado a gente consegue mudar de lugar normalmente. Então, nós temos uma expressão adverbial aí? Com certeza. Cuidado, viu, queridos? Porque a gramática fala que se ele for curtinho, você escolhe ou não isolá-lo. Isolar e deixar entre vírgulas. Aí não ficou entre, porque antes nós tínhamos um ponto, mas ele está isolado. Que é um adjunto adverbial de curta extensão. Há gramáticos que falam que 2 palavras e outros falam que 3 palavras são considerados curta extensão. Existe essa variação, mas você olha ali pelo contexto e verifica se é longo ou não. O sinal indicativo de crase em a nossa vida, de acordo com a norma, é facultativo, tendo em vista a presença do pronome feminino nosso. Vamos verificar? Aquela que permite dar sentido à nossa vida. Vamos colocar nosso existir? Olhem só, a nosso existir. Cuidado! A gramática fala que antes de possessivo, o artigo é facultativo.
Então, o que você vai fazer? Para algo ser facultativo, no masculino tem de haver a possibilidade de a e de ao. Se houver essa dupla possibilidade, é facultativo. Vamos lá? Dá sentido ao nosso existir, dá sentido a nosso existir. Correto? Correto, porque eu posso ou não usar o artigo, já que a gramática traz que ele é facultativo. Então, a 2 está correta, né? Você pode ou não colocar. O pronome aquela e que são anafóricos, ou seja, se refere ao que vem antes, e constroem coesão, ou seja, ligação, pois retoma o termo a convivência íntima. Vamos lá? Na busca por experiências externas, desvalorizamos a convivência íntima. Aquela, né, ou seja, a convivência íntima, que retomou aquela que se refere à convivência íntima, nos permite crescer e dar sentido à nossa vida. Então, está correto, né, gente? Está correto, não está? Vamos verificar. Está correto. Vamos seguindo. Vamos seguindo. 4. O uso da próclise em aquela que nos permite, de acordo com a norma, é obrigatório, pois a palavra aqui é atrativa. Vamos lá. O que é próclise? É quando o oblíquo está antes do verbo. Vamos lá? Por que não pode ser aquele que permite-nos? Porque, segundo a gramática, olha aqui para você memorizar. Copa. Se você tem conjunção que introduz oração subordinada, conjunção subordinativa. Orações optativas, que são aquelas que exprimem desejo. Vai com Deus. Orações interrogativas, frases interrogativas. Ou exclamativas, que é aquela que designa a emoção. Ou pronomes. Quais pronomes? Relativos, indefinidos ou demonstrativos. E advérbios. Isso aqui tudo atua como fator de próclise. Como assim fator de próclise? Imagine que o pronome seja uma moeda. E essas palavras aí são o imã, são fatores de próclise. O que que a moeda faz? O que que o imã faz com a moeda? Puxa para perto de si, não é verdade? Então, o que acontece aqui? Se eu tenho aqui, olhem só, um que é pronome relativo, e eu tenho aqui o oblíquo, o que é o imã. Faz isso aqui e com isso o oblíquo fica antes do verbo. Então, pronome oblíquo é atraído por pronome relativo. Então, é obrigatório? Sim, porque o que puxa o nos para perto dele. Os termos que e é foram usados como conjunção. Nós já vimos que não, né? Nós vimos que o que é um pronome relativo e o e foi usado como conjunção subordinativa? Não, ele é coordenativo. Ele introduz uma oração coordenada aditiva. Subordinativa é conjunção que introduz oração subordinada, que exerce função. Nem precisava saber isso para acertar a questão, né? Já viu lá que o que é pronome, então não tem como ele ser conjunção. Qual alternativa nós vamos marcar na número 11? Número 11, alternativa C de coisa linda, como é nosso maravilhoso português. 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Questão 12. Identifique a palavra entre parênteses que dá sentido à frase abaixo. Após as chuvas intensas, há um perigo eminente ou iminente? Iminente, imediato, próximo de acontecer. Eminente é só você se lembrar que existe um pronome que se chama vossa eminência, né? Que se chama um pronome que é vossa eminência. Por quê? Ou seja, eminência tem a ver com relevância, importância. Então, iminente, imediato. Então, já podemos eliminar aqui. Ó. Ele é muito grosseiro, costuma destratar ou destratar. Cuidado. Destratar com i é desfazer o trato. Não converge com destratar, não dá erro. Destratar com i é desfazer. Agora, destratar é tratar mal. Então, já achamos a resposta, né? Ele é muito grosseiro, costuma destratar. O tráfego ou o tráfico de drogas aumentou nos últimos anos? O tráfico, né, gente? Tráfego de drogas, não. Tráfego tem a ver com trânsito. O tráfego, ou seja, ali a movimentação dos veículos, que não é o caso. Então, que alternativa? Letra A, Giane, A de aprovação. Uma questão de palavras parônimas, que são palavras parecidas. As homônimas, elas têm que ser iguais em algum aspecto. Cuidado que a prova gosta disso. E a prova gosta muito desse sentido de cobrar denotação e conotação. Só para a gente se recordar. Conotação, sentido figurado. Denotação, sentido real do dicionário.
Questão 13. No título, eu não coloquei o texto porque não há necessidade de lermos o texto para resolvermos a questão. No título, as palavras empresa e limpeza foram corretamente grafadas. Assinale a opção em que a palavra destacada também está escrita de acordo com a ortografia oficial. O que a banca quer? Quer a escrita correta. Orto é correto, grafo escrita. Grafia é escrita. Então vamos lá. Eles enfatizaram, pelo amor de Deus, com Z. O resultado da pesquisa, gente, com S. Tudo foi feito com muita delicadeza. Muito aluno fala assim para mim, eu não sei quando usa ESA com S e ESA com Z. Vou dar uma dica. ESA com Z é quando vem de um adjetivo. Por exemplo, nobre, nobreza. Delicado, delicadeza. Vem de um adjetivo, aí é com Z. E com S é quando não é isso. Quando não vem... quando não vem... Como assim vem de um adjetivo? Eu pego um adjetivo e formo um substantivo abstrato. Aí é com Z, ó, nobre, nobreza, delicado, delicadeza. Eu pego um adjetivo, aí acrescento esse ESA e formo um substantivo abstrato, aquele que não tem imagem, ele existe sozinho. E o ESA com S? O ESA com S é quando eu uso para, por exemplo, indicar um adjetivo, algo pátrio, por exemplo, chinês, chinesa. Camponês, quando eu indico origem, camponês, camponesa. Então, é com Z, quando ele vem de um adjetivo e forma um substantivo abstrato. Ok? Agora, quando for para formar o feminino de origem, aí é com S. Viu? Fique atento. Então, camponesa, chinesa, portuguesa. A gerente analisou. Analisou tem a ver com análise, é com S, então é com S. Eles conseguiram finalizar. Finalizar vem de final. Se o verbo vem de algo que não tem S, ele é com Z. Por isso que finalizar é com Z, por isso que hospitalizar é com Z. Já pesquisar é com S, porque vem de pesquisa. Então, que alternativa está correta? Alternativa D de doce, como é nosso maravilhoso português. Docinho, docinho, delicioso. Uma questão de tipos textuais. Olha só. O uso de verbos no imperativo e na enumeração das práticas sugeridas, ou seja, uma orientação aí de relaxamento da mente após o trabalho, indica qual tipologia textual? Injuntiva, descritiva, expositiva ou narrativa? Injuntiva, né, meus amores? O texto injuntivo é aquele que traz ordens, orientações. Dizem que é o texto das mulheres. Mulher gosta de mandar, gente. Mulher gosta de mandar. É porque alguns rapazes carecem de orientação. Nós só contribuímos, nós somos solidárias a eles. É simples. Eu fiquei atento. O que é uma tipologia descritiva? Descritiva é quando eu descrevo, trago as características. Existem muitos adjetivos e muitos verbos de ligação. Normalmente, em uma aula presencial, eu falo assim, gente, descreva a professora de língua portuguesa. Todo mundo começa pela minha pequena estatura, porque a professora tem 1,54 m, vocês acreditam? A professora não cresceu não, gente. Cresceu não. Expositiva. A expositiva é o texto dissertativo, é o texto que informa um assunto. A narrativa é o que conta a história, que traz verbos de ação, passagem de tempo. Então, letra A de Anne. E a nossa última questão é de redação oficial. Nós não podemos desprezá-la de forma alguma. Vamos lá. Questão 15. Analise as assertivas abaixo. Via de regra, as comunicações administrativas devem ser formais, correto? Mas podem adotar um tom informal quando realizadas por meios eletrônicos. E-mail, exigindo-se a formalidade apenas em documentos impressos. Mentira! Todo texto oficial tem de ser formal. Ainda que seja em meio eletrônico, ele é um texto oficial. Então, não existe isso de texto oficial informal. Cuidado! Em razão de seu caráter público e de sua finalidade, os atos normativos e os expedientes oficiais, ou seja, os textos, ofício, mensagem, exposição de motivos, requerem o uso do padrão culto do idioma. Todo texto oficial requer o uso do padrão culto. Até porque ficaria difícil a comunicação se nós começássemos a colocar gírias, regionalismo. Como que a pessoa iria entender? Ela poderia não dominar.
O uso de pronomes de tratamento em comunicações oficiais tradicionalmente adota a segunda pessoa do plural. É aqui que muita gente se perde. De fato, meus queridos, o nosso manual traz que os pronomes empregados são segunda pessoa do plural. Porque qual é a segunda do plural? Vós. E nós usamos Vossa Excelência, Vossa Senhoria, tá certo. Se nós pudéssemos... Não está correto. Se nós fôssemos completar isso aqui, nós colocaríamos que é a segunda pessoa indireta. O que é a segunda pessoa indireta? Você usa a segunda pessoa, mas a concordância com ela é feita em terceira. Por exemplo, eu vou falar, Vossa Excelência, estáis convidado? Não, Vossa Excelência está. A dica que eu dou para fazer a concordância é substituir o pronome que aparece lá pelo você. Você usa o você todos os dias, então você sabe fazer a concordância dele. Então é a segunda pessoa indireta certinho, viu, gente? Preste atenção. 4. Como gênero textual, o e-mail pode ser considerado um documento oficial, assim como o ofício. Correto. É importante a gente destacar que o e-mail ele pode ser considerado um gênero, ou seja, um documento. Ele pode ser considerado um endereço, viu? E ele pode ser considerado outra coisa. Como, professora? Tem mais coisa. Ô, gente, eu acho interessante, preste atenção aí, que quando cai o e-mail, muita gente erra o e-mail porque acha que e-mail não é oficial. Ele ainda pode ser um sistema de transmissão. Como assim? Quando ele é um gênero, ele é um documento como ofício. A gente chama esses documentos lá de ofício, mensagem de expediente. Ok. Quando ele é um endereço, ele é oficial. Ele precisa ter, por exemplo, aquele .br, sabe? Que vem .gov.br, quando nós temos, eu, por exemplo, tenho meu e-mail institucional, meu e-mail oficial, porque eu sou servidora pública. Então, tem que ter aquele gov, aquele br, indicando que é oficial. E quando ele é um sistema de transmissão, ele é a principal forma de envio hoje de comunicações. Por quê? Porque ele é rápido e ele é barato, ele não é custoso. Então, ele pode ser entendido nessas três acepções, como gênero, como endereço e como sistema de transmissão. Então, está correto. Segundo, não está correto, é isso mesmo. Então, segundo o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, está correto que se afirme em 2, 3 e 4, para fecharmos com chave de ouro. Alternativa C de coisa linda, como é nosso maravilhoso português. Eu espero, meus amores, que vocês tenham aprendido bastante e que vocês arrebentem na hora da prova. Afinal, o português é lindo demais. Fiquem todos com Deus e até a próxima!